meu avô tocava violão. Um tio meu, irmão da minha mãe, era clarinetista da banda do Exército em Belém. E eu, lá pelos meus 7 anos, me vi pegando o facão do vovô e cortando aquelas caixas que vinham com sabão em barra, cortando, fazendo violão, botando linha de pesca ali. Foi meu primeiro violão. E isso com meus 7 anos de idade. Ah, algum tempo depois, eu vendo já os Cometas tocando, e naquela fase de bitomania, que todos os garotos e jovens da época sofriam influência, eu, ao ver Aimoré, Gato, Sebastião Montaverne, me interessei em aprender a tocar. E quando eu tive um problema de saúde que resultou nesse meu problema de vista, eu fui a Belém e passei um tempo lá no hospital. Eu saí do hospital passando em frente de uma loja da Y Yamada, ali na Avenida Nazaré. Eu vi um violão e pedi para o meu pai comprar, assim, inexplicavelmente. E ao retornar para Macapá, a gente ficava atrás de alguém que já soubesse tocar para ensinar alguma coisa para gente. E sempre era ou Aldo Mário, ou o Manuel Cordeiro, ou Aloysio Cantuária, que é um professor de história, hoje mora em Belém, que passava ali no canto da Almirante Barroso com Leopoldo Machado, e nós cercávamos, e toca alguma coisa, e a gente ficava olhando para as mãos dele. E aí, aprendeu alguma coisa depois das nossas reuniões? Tá, aprendendo. Mas aí eu tive um problema, que eu sou canhoto de pé e mão. E todo mundo ia aprendendo com o meu violão e eu ia ficando para trás, porque o encordoamento, eu botava desse lado aqui, não dava certo. Eu virava para cá, as cordas ficavam ao contrário. Aí eu virava as cordas, bem, o violão é meu, eu virava as cordas. Aí quando chegava no futebol, ninguém me dava vaga. Nos aniversários de fim de semana, ninguém me convidava. E eu, com pena de mim e dos outros, trocava de novo as cordas. E nesse tempo, corda de aço quebrava. Nós, todos garotos, ninguém trabalhava. Isso já final de 70 para 71. E 70, eu lembro que em julho de 70, meu pai comprou esse violão para mim em Belém. E daí, quando nós viemos de Belém em agosto, ao retornar desse problema de saúde, né, eu comecei a me interessar, né, assim. E então, um dia eu vi que o Lá maior natural, tanto para cá quanto para cá, é a mesma posição. Aí fui vendo que Paul McCartney é canhoto, que canhoto da Paraíba era canhoto, Jimi Hendrix era canhoto. Digo, bem, se é possível para eles, vai ser possível para mim, de uma forma ou de outra. Aí comecei a traduzir. Eu botava para cá os acordes e virava para cá. E já anotava no caderno. Aí apanhava da mamãe, porque caderno naquele tempo era só para escrever as coisas da escola. E depois, no IETA, já conheci o Dilson, que depois nos tornamos parceiros em aprender música e depois amigos até hoje. E fomos alunos do professor Tiago e depois da professora Edna Cunha, uma grande musicista e incentivadora de corais. E aí eu também conheci o Guilherme, o Quibiga, né? E depois viemos a tocar juntos na banda Uzima, e da onde eu saí quando passei no vestibular em 77. E nessa época estavam o Guilherme como baterista, depois perdeu o braço, virou baixista, o Gogô, que foi nosso baterista, que andava com a gente, vizinho de bairro, o Ezequias, cantor, e o Zotti, irmão do Ociné Cavalcante, que era o meu base, e o Chagas, que era o contrabaixista, hoje parece que é pastor evangélico,
um material que tinha sido da Terezinha Branca, tinha sido vendido para a ICOME, lá para a Serra do Navio. E quando o Chagas saiu de lá da ICOME, ele pediu esse material como indenização. E nós ensaiávamos no galinheiro, lá na casa do Guilherme. E eu lembro bem que alguns músicos mais conhecidos iam lá, assim, era uma humilhação, mas era o lugar que nós tínhamos para ensaiar. A gente não pagava aluguel, nem pagava energia elétrica. E assim a gente começou. E quando eu fui embora para Belém, eu tive que largar a banda, né? E lá em Belém, nas dificuldades que a gente tinha, eu imitava Elvis Presley. It's now or never. E assim eu ganhava minhas cervejas, meus pratos de comida. É verdade, eu até escrevi uma crônica intitulada Nossa Liverpool Era Ali. É na esquina da Leopoldo Machado com a Machado de Assis, ali naquela rua por trás do CCA. E todas as tardes a gente se encontrava lá, a gente ia jogar bola naqueles campos que tinham ali, e até onde hoje é o local que eu trabalho, ali na Advocacia Geral da União. E nós jogávamos bola, depois a gente começou assim, a gente ia tomar água na casa do Serjão. Chegava, arranja caneco com água, depois já trazia a garrafa, a gente foi fazendo aquela amizade, os nossos pais eram amigos, né? E aí começou essa fase de violão. Tu toca violão? Não, não toco, eu estou aprendendo. E coincidiu de uma dessas vezes, passa o Manuel Cordeiro. Aí todo mundo cercou ele na bicicleta e parou, e toca aqui 1, 2, 3. E aí a gente já interessado em aprender alguma coisa, e começamos a nos reunir, e ali eram 2 pontos que nós tínhamos, na casa do Serjão, nesse endereço que eu já citei, e na casa do Misael Santana, irmão do Orlando Santana, que foi presidente da FAF, na Leopoldo Machado com a Almirante Barroso. Eram esses 2 pontos de encontro que nós tínhamos. Então ali ia eu, e o Dilson, e o Antônio Maia, os próprios filhos do professor Mário Quirino, o Álvaro de vez em quando ia por lá. Aí passava essa turma, ficou, na verdade, um ponto de um Vital, ficou esse ponto de encontro de futuros músicos, né? E a gente se reunia, e aí ali a gente aprendia a fazer vocal, porque o Serjão, ele tinha um tio que era da Maria Mercante, viajando o mundo inteiro, ele trazia discos dos Beatles que às vezes o Brasil ainda não tinha. E nós ali aprendíamos, a gente copiava as pronúncias, né? O Antônio Maia era muito bom em copiar pronúncia, né? E o meu primeiro contato com o inglês musical foi através dessas transcrições que o Antônio fazia, né? Eu lembro bem daquela música Revolution. O Antônio copiou a pronúncia e olha, mas tu tem que enrolar bem a voz, assim, enrola bem a língua. Então, naquele tempo, as meninas só se interessavam por quem cantava as coisas da moda. Você sabe disso, você é cantor, é músico, você sabe disso. E aí a gente ia, e, por exemplo, de repente tinha uma audição mais privilegiada e já saía, fazia uma terça aqui, outro fazia uma quinta, e acabava saindo essas canções. E aí foi um berço musical, não só para mim, como para muita gente em Macapá. Olha, Carlito, foi muito difícil. Eu passei fome, tenho orgulho de dizer isso, porque nós saímos daqui com uma bolsa de estudo do ex-território, uma base de meio salário mínimo, e tínhamos o crédito educativo, mais outro meio salário mínimo. Mas atrasava de 3 meses, sabe? E a cada semestre nós tínhamos que fazer essa renovação, comprovarmos que havíamos passado e renovar. Entre essa renovação, a gente ficava até 3 meses sem receber nada. Então eu até dei aula de matemática, eu odeio matemática, eu nunca aprendi matemática. A única coisa, as 2 únicas coisas talvez que eu tenha aprendido em matemática seja equação do 2º grau e aquele negócio de parábola, que tinha aquele desenho, aí fazer aquela curvazinha, assim. Foram as únicas 2 coisas que talvez eu tenha aprendido, embora tenha tido excelentes professores. Mas o problema todo é o seguinte, a dificuldade, eu morava na Marambaia Velha, e para chegar no Guamá eram 2 ônibus de ida. E naquele tempo, nós não estudávamos num horário específico. Nós escolhíamos as disciplinas e, às vezes, a gente passava o dia todo na faculdade. Nos 2 últimos semestres, antes de eu me formar,
Tinha dia que eu pegava 15 ônibus. Porque eu ia para a faculdade de manhã, de lá ia para a Procuradoria-Geral da República, onde eu estagiava. De lá ia para o Tribunal de Justiça, onde eu também fazia estágio. Esse estágio era imprescindível para a gente aprender um pouco mais. Né? De lá voltava para a faculdade, voltava para casa, voltava para a faculdade à noite. E aí já vinha, às vezes ainda ia para o Instituto Médico Legal, Renato Chaves, que a gente fazia uma disciplina lá chamada Medicina Legal. Então tinha dia que eu saía de casa às 5h30 da manhã, voltava às 11h30 da noite. E o violão, a música me salvou muito. Eu imitava o Elvis Presley por um prato de comida. Eu cansei de tocar em aniversário. Eu preferia tocar em aniversários do que ir jogar futebol, porque eu sabia que no aniversário eu almoçaria ou jantaria. Às vezes dá até para trazer para casa. Embora eu tenha tido alguns colegas na faculdade, como um colega nosso que era da aeronáutica, que na época era capitão da aeronáutica, e como ele gostava de música, ele nos levava muito assim, para eventos assim, onde ele pudesse nos encaixar. Tinha o Ademar, outro colega lá, bom de violão pra caramba. O Dilson, inclusive, ainda chegou a participar de um evento desse, nossa. E a música me salvou muito. Tinha um outro professor nosso de medicina legal que gostava muito. Então, às sextas-feiras, para nós, era maravilhoso, porque o Gervásio, esse nosso professor, ele dizia, olha, aguarda. Então, como ele morava perto de casa, a carona estava garantida e o jantar também estava garantido. A volta para Macapá coincidiu também com o meu noivado e meu casamento, a criação de filhos. Eu fiquei 5 anos sem pegar instrumento nenhum, sem cantar nada, sem compor nada. E ainda nessa época eu estudava em Belém, veio a época dos festivais universitários, onde eu participei de alguns e ganhei prêmios de uma música minha, América Dantes Bravia, um festival que foi o júri todo da Funarte do Rio. Eu fiquei com o 3º lugar e participei, né, música de 1º e 2º, que era do Zotti, ele ganhou o 1º e 2º, e eu participei. Há pouco tempo atrás eu vi uma foto onde eu estou no palco junto com ele. E fiquei, às vezes ganhava, o prêmio que a gente ganhava, dava para comprar a passagem de volta para estudar em Belém. Então era uma vida muito sofrida. E a minha volta para cá, já formado, eu ainda tive um problema, o meu diploma saiu errado, saiu sem o nome do pai. Eu digo, mas eu tenho pai. E eu ainda fiquei um tempo sem poder advogar, sem poder exercer cargo nenhum, enquanto que os diplomas... Hoje você mexe no computador, rapidinho sai. Naquele tempo era tudo à mão, preenchido à mão, aquela caneta nanquim, então tinha tudo isso. Mas aí eu fiquei esses 5 anos longe da música. E um belo dia me chega Zé Maria Cruz e Joaquim França em casa. Aí o Joaquim tinha mania de chamar a gente de camarada. Ei, camarada, tudo bem, tudo bem. E aí, a música? Não, eu tô parado, só tô criando menino. Inclusive a minha esposa tá tendo neném agora, há pouco, é o meu 3º filho. E ele disse, não, mas bora fazer um negócio ali, pô, tu vai com a gente. Pô, o cantor que ia cantar com a gente não foi. Foi pro Jari, que pegou um contrato melhor. Ele disse, não, pô, tu é doido? Não, vamos lá, tá decidido. Então tem aquelas pessoas que a gente nunca pode dizer não, e o Joaquim é uma dessas pessoas. Eu ainda juntei ali umas 20 músicas, ainda escrevi algumas letras no caderno, e dei conta de cantar lá no Leno, na época do Leno, né? E aí depois, aí chegamos em casa de manhã, ele me devolveu, me entregou lá para minha esposa, olha, tá aqui o Cléo de volta, semana que vem tem mais. Aí foi aí que fez eu voltar. E hoje, nesse meio tempo, eu aprendi um pouquinho de teclado, um ou 2 ritmos na bateria, continuei compondo, e hoje eu faço parte de uma banda, Yesterday Hits, que nós estamos juntos já há 4 anos, e a gente toca nesses circuitos de aniversário, de baile, de festinhas, assim. Olha, Carlito, essa questão de escritor, eu desde criança, porque a minha avó e minha tia-avó maternas, elas foram criadas por freiras. E elas declamavam maravilhosamente bem. E o meu pai também gostava muito, falava muito bem, assim, de improviso. E foram 2 coisas que me levaram
para a carreira jurídica, que eu queria aprender a falar bem, me expressar bem, e me levaram para a música. Como eu me considero uma pessoa tímida, a música quebrou parte dessa timidez ao fazer eu me apresentar cantando ou simplesmente tocando, e justamente objetivando esse sonho. E então um tio meu, irmão do meu pai, era desembargador em Belém. Eu achava muito bonita a carreira jurídica, o pessoal com aquelas becas e tudo mais. E vendo alguns filmes também, aí vai despertando o interesse da gente. E daí a gente, ao ter contato com o público e ter contato com os clientes da gente, nas audiências, nas entrevistas que fazíamos com os clientes, a gente vai conhecendo uma série de histórias pitorescas. E eu andei muito, ainda ando, gosto muito de andar pelo interior, e a gente vai tomando conhecimento disso, e o que me levou a começar a escrever algumas coisas, sem, no entanto, publicá-las. E em 2002, depois de um certo acervo, eu publiquei a primeira edição do Dicionário de Amapês, que eu lancei, e hoje, graças a Deus, é um sucesso meu, um sucesso familiar, porque meus filhos todos trabalham nesse projeto. Minha filha, que é professora de português, revisa, minha cunhada também revisa. Eu, que também sou professor de português, eu faço a primeira revisão, e os demais trabalhos são com eles. As capas são meus filhos que fazem. E em 2012 lancei a segunda edição desse dicionário, e hoje ele está em países como Argentina, Estados Unidos, França, Alemanha, Espanha, Inglaterra e em vários estados do nosso Brasil. E até a presidência da República tem um exemplar dele. Eu recebi um documento de lá agradecendo. Então, um amigo nosso comum levou para alguém de lá e recebi depois, para minha felicidade e para a divulgação da nossa forma de falar, a forma cabocla. Porque nós que, graças a Deus, conseguimos um curso superior, a gente aprende a falar o português correto dentro do padrão linguajar correto daquilo que se exige. Mas a gente também não esquece o alvará, o bate-espalhado, sumano, suprimo, a gente não esquece disso. E é uma forma de registrar esse trabalho. Hoje eu já estou com 6 livros publicados, e escrevendo um livro agora sobre um dos maiores astros do nosso futebol, que é o Palito. E é uma coisa que nunca para, porque quando a gente gosta, a gente não para nunca. Em primeiro lugar, parabenizar vocês por esse trabalho, que eu sei, um trabalho diletantista, onde se tem muitas dores de cabeça e nenhum lucro, a não ser a satisfação pessoal. Parabenizar vocês por ajudar a contar a história do Amapá, a boa história. O Amapá, muitas vezes lá fora, ele é notícia, mas como má notícia. Mas, ao mesmo tempo, nós temos outras coisas boas acontecendo. E é um prazer trabalhar com você, que é uma das pessoas que eu reputo uma das maiores autoridades morais do nosso Amapá e do nosso Brasil. Uma pessoa que eu conheço há muito tempo, porque eu tenho um carinho muito grande pela família, admiração total, e desejar o sucesso total nesse projeto, e que mais e mais pessoas se disponibilizem a vir participar, colaborar nesse projeto e ajudar a contar a história musical e a história amapaense, a verdadeira e boa história do Amapá.